Olá pessoal, bem-vindo à aula número 2 sobre a teoria do orbital molecular do curso de Química Inorgânica. Então, hoje nós vamos falar sobre as ligações sigma, a formação de ligações sigma, em especial em moléculas diatômicas e homonucleares. Vamos dar continuidade ao conteúdo que na última aula eu falei sobre a equação de Schrödinger e os orbitais para o átomo de hidrogênio. Então, como é que se formam as ligações? Vamos pensar primeiro na molécula mais simples, H2, que são dois átomos que têm os orbitais, apenas o orbital 1s para se aproximar. Quando nós estamos numa situação em que os átomos estão muito longe entre si, a gente fala que eles não têm interação, praticamente sem interação. Então, a energia envolvida nesse processo é próxima a zero. À medida que eles vão se aproximando, as orbitais vão interagindo, vai acontecendo uma interação ali, e isso vai diminuir a energia, até que chega no mínimo de energia. Esse mínimo é onde a atração entre os orbitais é máxima, e a distância entre os núcleos em que ocorre essa atração máxima é onde a gente fala que é o comprimento de ligação. Se a gente ultrapassa esse limite e continua aproximando os átomos, começam a prevalecer repulsão entre esses átomos e a energia começa a aumentar. Há o ponto, inclusive, em que a repulsão é tão grande que a energia chega a ser positiva, que passamos do nível zero de interação e passamos a ter um valor positivo, que é quando uma eletrosfera invade muito a eletrosfera do outro átomo. Tá? De modo geral, esse é o formato da curva. Então, o que a gente tem que notar é que estão muito longe, não tem interação, existe um valor de distância ali em que a atração é máxima, é maximizada, é onde a ligação química é mais forte, é onde ela fica em equilíbrio ali entre a repulsão e a combinação entre os orbitais. Mais próximo do que isso, a repulsão começa a tomar conta. Então, como que eu posso combinar as funções de onda dos orbitais? A maneira mais simples é simplesmente somar as duas que estão em fase. Tá? Isso vai me gerar a formação de uma ligação sigma, que a gente chama de sigma ligante, tá? É a situação de menor energia. Ou então, eu aproximei os dois, mas a função de onda está fora de fase. Se ela está fora de fase, eu posso representar como sendo essa daqui, como sendo negativo, tá? Ou eu vou somar ela com ela já fora de fase. Nesse caso, eu vou formar uma situação em que o orbital formado é do tipo antiligante. Esses dois orbitais formados, eles estão representados aqui. O orbital ligante é aquele em que a densidade de probabilidade de encontrar o elétron, ela fica maior entre os átomos. Então, por isso que aqui eu coloquei uma distribuição igual em torno do núcleo, tá? Uma esferinha, e aqui embaixo eu coloquei os núcleos bem próximos da borda da chance de encontrar o elétron. Por quê? Porque se forma uma ligação entre dois átomos, a chance é maior de encontrar o elétron entre os dois orbitais, entre os dois átomos, entre os dois núcleos, e não fora deles. Já quando eu estou numa situação antiligante, os orbitais se aproximam com o sinal de função de onda contrária, eles não geram uma situação energeticamente favorável e, consequentemente, eles não formam uma ligação. Então, a chance de encontrar elétron ela é pequena entre os dois núcleos, a ponto de chegar a chance de encontrar elétron igual a zero. Então, toda vez que eu formo uma situação em que eu estou aproximando orbitais ou lobos de orbitais que tem sinal da função de onda contrária, e vai ser formado um plano nodal ali. A chance de encontrar elétron
entre esses dois núcleos é zero, tá? E aí eu formo uma situação em que existe uma repulsão. Então agora a chance de encontrar elétron ela é pequena entre os núcleos e grande afastando-se dos núcleos. Ok? E agora, por que se formam dois orbitais? Por que eu estou falando que tem que formar um ligante e um antiligante? É porque, como eu mostrei na primeira aula, se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo, a, a equação de Schrödinger, que dá origem aos orbitais, ela é uma equação diferencial. E é uma equação diferencial de segunda ordem. Ok? Então, eu posso pensar como solução para equações diferenciais de segunda ordem, cada solução separadamente. Então, vamos supor que eu estou trabalhando com dois átomos de hidrogênio. Cada um tem seu orbital s como solução da equação de Schrödinger. E aí eu combino os dois. Então, cada solução separado é uma solução possível, quando eles estão longe entre si, cada um fica na sua, sem misturar os orbitais. Mas, se eu fizer combinação entre esses dois orbitais, a solução também é aceita. Tá? E eu também posso fazer múltiplos. Tá? Matematicamente, se eu for analisar só a parte de matemática de uma equação de segundo grau, eu posso multiplicar a função de onda por diferentes valores que também não altera. Tá bom? Então eu posso, inclusive, multiplicar então por menos 1, que é trocar o sinal da função de onda. Então, se eu inverter o sinal da função de onda e tentar combinar ela com um outro que não teve sua função de onda alterado, também vai ser uma solução. Então, eu posso fazer diferentes combinações. Para provar isso para vocês, eu trouxe duas equações de segundo grau, que estão marcadas aqui, grande. Então, temos essa e temos essa, uma genérica, tá? Inclusive que tem um fator A aqui ao quadrado que não faz diferença nenhuma. Mas eu quero mostrar para vocês que a função para essa primeira aqui, cosseno desse valor A vezes x e seno desse valor A vezes x são soluções, tá? E se eu multiplicar por dois fatores aqui, A e B, que pode ser qualquer número, também vai ser solução. E eu posso, inclusive, somar as duas e também vai continuar sendo uma solução. E aqui uma já com solução numérica. Então vamos começar por essa daqui, que é a equação genérica. Então, estou trabalhando com uma equação diferencial de segunda ordem, então eu tenho que derivar duas vezes para conseguir levar isso para a minha equação. Então eu pego a minha equação e derivo uma vez e duas vezes. Derivada do cosseno vale seno e derivada do seno vale menos cosseno. E esse coeficiente alfa vem para fora todas as vezes. Se eu pego todas essas combinações aqui e jogo aqui, então eu pego este fator e jogo aqui, e esse fator e jogo aqui, então eu fico com menos a ao quadrado cosseno de AX, mais o y vale cosseno de AX, vezes o a ao quadrado. Se eu somo as duas, dá zero, igual à equação original. Com seno vai dar a mesma coisa. A derivada do seno é menos cosseno, e a derivada do cosseno vale seno, com o A daqui, né, desse termo interno do seno, vindo para fora todas as vezes, aplicando a regra da cadeia. Se eu jogo lá na equação, menos A ao quadrado seno de AX, mais A ao quadrado vezes a função original, que é seno de AX. Se eu somo isso aqui tudo, também vai dar igual a zero. Se eu faço uma equação genérica dessa forma, fica sendo assim, tá? E na hora que eu jogo lá na equação, vai dar menos A maiúsculo vezes A ao quadrado, cosseno de AX, menos B vezes A ao quadrado, seno de AX, somado com A ao quadrado, que multiplica tudo isso aqui. A ao quadrado vezes A maiúsculo, cosseno de AX, então esse cancela com esse, e B vezes A ao quadrado, seno de AX, que cancela com o daqui de cima. Então eu mostrei para vocês que aqui nós temos duas soluções, e a combinação entre essas duas também é possível. Eu posso fazer a mesma coisa que agora para esta equação.
Eu começo com a função y vale 6 vezes a exponencial de 2x, exponencial do número natural. A derivada vale 12 e a derivada segunda vale 24 vezes a exponencial do número natural é elevado a x. E se eu jogo lá na equação, eu acabo tendo 24 é elevado a 2x menos 36 é elevado a 2x, vai dar 12 negativo, com 12 positivo, 0. A mesma coisa vai acontecer ali com menos 5 é elevado a x, a derivada é igual, a segunda derivada também é igual, porque a derivada da exponencial do número natural é igual a ela mesma. E se a gente jogar ali na equação, vai dar menos 5 mais 15 dá 10 positivo, com menos 10, 0. E se eu combinar as duas, sendo que eu estou multiplicando a primeira solução por 2, então 6 vezes e elevado a 2x é uma solução, então 12 elevado a 2x também vai ser. E ainda estou somando com a segunda solução, que seria menos 5, estou multiplicando ela por menos 3. Então estou trocando o sinal dela e acrescentando um múltiplo. Então as derivadas estão representadas ali. Na hora que eu coloco na equação, vocês podem somar, que vai dar 0 no final das contas. Então eu consigo mostrar para vocês que as duas situações, as três, né? E combinação de múltiplos das duas também vão ser soluções. Então a mesma coisa vai acontecer com os orbitais. Então eu posso multiplicar para trocar o sinal da função de onda, ou eu posso simplesmente combinar como eles estão, ou cada átomo separadamente também é. Mas como a gente quer formar moléculas, isso não é conveniente para a gente. A gente quer formar situações em que exista a combinação dos orbitais. Então, consequentemente, eu posso mostrar para vocês então que a combinação de sobreposição efetiva ou sobreposição com as duas, sinal da função de onda igual, gera uma situação legal, né, que é uma situação plausível, e a combinação também do sinal da função de onda contrária também vai gerar uma situação possível. Além disso, eu queria falar para vocês que quando eu somo a situação de menor energia com a situação de maior energia, duas coisas têm que acontecer. A energia total da soma das duas tem que ser igual à situação em que os átomos de hidrogênio são separados. Então, se eu somo a energia dessa situação com a energia dessa situação, eu tenho que voltar para a situação original. Além disso, o espaço em torno dos átomos ocupado pelos orbitais nessa situação aqui, que é quando eu aproximo os dois átomos e gera as duas situações, ela tem que ser preservada, tá? Então é a região do espaço que a formação dessa situação ligante mais do orbital antiligante tem que ser igual a essa daqui. Então tem que ter um espaço possível para o elétron ocupar fora da região entre os átomos e entre a região dos átomos. Então, quando eu combino os dois orbitais S em fase, é uma situação que eu formo um orbital ligante, que é esse daqui. E quando eu combino os orbitais fora de fase, é uma situação antiligante, que é esse daqui, que aparece esse plano nodal entre eles. E como consequência disso, sempre que eu misturo os orbitais para formar ligações, o número de orbitais moleculares que vão aparecer, falo de orbitais moleculares porque estão se formando uma molécula, né? É sempre igual ao número de orbitais atômicos. Então, se eu estou misturando dois orbitais, tenho que ter também dois orbitais moleculares. Dois orbitais atômicos, orbitais S, no caso da molécula de hidrogênio, tem que formar dois orbitais moleculares. E sempre que eu formar um orbital ligante, obrigatoriamente eu tenho que formar o antiligante.
pelos motivos que eu falei anteriormente. Primeiro, pela questão energética, que o orbital ligante ele abaixa a energia em relação aos átomos separados, e então, para manter a energia do sistema, conservação de energia, eles têm que ter energia equivalente à situação de partida, e o volume ali, né, a possibilidade de ocupar elétrons, dos elétrons ocuparem tanto entre quanto fora dos dois núcleos tem que ser mantida. Bem, agora por que eu chamo de ligação sigma? Se a gente for pegar uma molécula do tipo hidrogênio, H2, ela é uma molécula linear que tem dois átomos iguais, ou seja, eu posso passar um plano horizontal ali entre os dois átomos de hidrogênio. Então ela pertence ao grupo D infinito H. Se a gente for lá nesse grupo D infinito H e ver qual é o termo que está associado, a gente vai chegar na seguinte situação. Quando eu aplico a identidade, a situação inicial e final é igual, né? Então, mais um. Se eu aplico o C infinito que está nessa direção, que é a direção entre os dois núcleos, eu giro aqui de qualquer ângulo, como a combinação dos dois orbitais S vai dar como se fosse um elipsoide ali, que seria o equivalente a uma esfera, só que esticadinha, né? Formaria uma elipse tridimensional, totalmente simétrica em relação à ligação aqui. Qualquer ângulo que eu girar ali, ela fica igual. Ok? Então, mais um. Se eu pego e faço um sigma V, lembrando que o sigma V ele tem que estar contendo esse C infinito. Pode ser qualquer um. Vou pegar esse daqui, por exemplo, que divide essa molécula na parte de cima e na parte de baixo, bem aqui onde o C infinito está desenhado. Então, se eu espelho a parte de cima para baixo e a parte de baixo para cima, também não muda nada. Faço a inversão, o que está aqui tem que parar aqui, o que está aqui tem que parar aqui, mas tudo é o mesmo sinal da função de onda. Então, mais um. Se eu faço rotações impróprias de qualquer ângulo que eu girar e depois eu fazer esse plano aqui, já que é isso que é a rotação imprópria, né? Rodar e depois fazer um sigma que esteja perpendicular a esse eixo de rotação, também vai dar mais um. E se eu faço esse C2, que é um C2 qualquer que está perpendicular ao C infinito, também dá mais um. Então vai dar sempre mais um, mais um, mais um, mais um. E isso, na hora que eu jogo aqui no D infinito H, ele está associado ao termo A1G. Só que esse termo A1G, ele também é chamado de sigma G positivo. E como é a letra grega que está aqui, é a letra sigma, é por isso que essa ligação de sobreposição frontal, quando eu englobo dois átomos frontalmente, dois orbitais S, eu formo a ligação sigma, tá bom? Se a gente vier para a situação antiligante, se eu faço aqui sem infinito, ele vai ficar igual por qualquer ângulo que eu rodo aqui, mais um. Se eu faço o sigma V, que está aqui ao longo que tem que conter a ligação, também fica igual. Se eu faço a inversão, aí já troca. O que está desse lado vem para cá, o que está desse lado vem para cá. Então, essa situação é contrária à situação original. Então, é menos 1. Se eu faço rotação imprópria, o ângulo não muda, mas na hora que eu faço eu espelho, faço a operação usando esse plano de simetria que está desenhado aqui, esse vem para cá e esse vem para cá. Então trocou, menos 1. E se eu faço esse eixo C2, esta bolinha ela vem para frente, depois gira para o outro lado, 180 graus e para aqui. E esse daqui vai lá para o fundo e vem aqui para frente. Então, dá desta forma, mais um, mais um, mais um. E a inversão, rotação imprópria C2 menos 1. Se a gente olha na tabela de caracteres, ela está associada ao termo A1U. Mas o termo A1U também tem a letra grega sigma associada a ele. Tá bom?
Então, essas duas formas de interação geram orbital ligante-antiligante, e as duas são com termos associados do tipo sigma. Por isso que é chamada de ligação sigma, que é o que está escrito aqui. Tá? Então, sempre que eu tiver uma sobreposição de dois orbitais S, sempre vai dar uma interação que é do tipo sigma, tá? Mais para frente eu vou falar mais, mas basicamente o que é interessante da ligação sigma é que a sobreposição é sempre frontal, tá bom? No caso da esfera, a esfera não tem lado, então qualquer sobreposição que eu faço de duas esferas eu posso considerá-las sobreposições frontais, ok? Para os orbitais P e por aí por diante, ou S com algum outro orbital, o termo para formar a ligação sigma é a sobreposição frontal. Então, aqui nós temos o primeiro diagrama de orbitais moleculares. Então, quando eu combino dois átomos separados até formar uma sobreposição efetiva aqui, para formar a ligação. Então, aqui, como que eu desenho esse diagrama? Então, aqui tem o nível de energia, tá? Coloco aqui os dois átomos, o nível de qual orbital que eu estou trabalhando, ok? Não é necessário desenhar, mas é sempre interessante colocar qual orbital que eu estou trabalhando. E aí eu desenho de um ponto tracejadinho até a situação ligante, antiligante, ligante, para mostrar que eu estou para formar esta ligação, interagir este orbital. Então todo pontilhadinho que leva de um nível de energia para outro, está mostrando que ele participou da interação que levou a essa formação desse orbital. Então esse orbital 1s ele participa da interação para a formação desse orbital sigma antiligante do sigma ligante, ok? A mesma coisa vai acontecer com o orbital 1s da outra molécula. Então ela foi necessária para se gerar essa situação e essa. E vejam aqui a energia, se forem dois átomos iguais, a energia tem que ser igual, tanto que abaixa ou tanto que sobe, tá? Porque a energia total, se eu somar essa energia com essa, eu tenho que voltar para a situação original, que tem esses dois átomos de hidrogênio separadamente, ok? Então, a energia, se forem dois átomos iguais, tem que ser igual. Então, aí eu posso somar a situação em que foi feita a sobreposição efetiva dos dois átomos, o sinal da função de onda era igual, então formou a situação do orbital molecular ligante, que a gente abrevia para OML, tá? Orbital molecular ligante, para não ter que ficar escrevendo essa frase grande. A mesma coisa nós fazemos para orbital molecular antiligante, que é quando a sobreposição foi com o sinal da função de onda trocado. Se a gente for analisar, essa daqui seria a formação da ligação, e aqui desenhado em volta é o orbital, como é que ele fica depois de formar a ligação. Ele teria este formato aqui, né? Essa aqui seria uma superfície de nível tridimensional para mostrar que em torno do átomo, como que seria a distribuição eletrônica ali. Então, os elétrons podem estar deste átomo estão dentro desta gaiolinha, tá? Esse é o limite deles. E no caso da formação da ligação, ela está localizada dentro dessa outra gaiolinha aqui. Quando a gente está falando então de moléculas, outro parâmetro importante, principalmente com as moléculas diatômicas, é a ordem de ligação. A ordem de ligação vai definir para a gente quantas ligações estão ali envolvendo os dois átomos. Como é que eu calculo isso? Eu pego o número de elétrons do orbital ligante, subtraio da quantidade de elétrons que coloquei ou foi necessário colocar em orbitais antiligantes. Metade disso, desse resultado, é a ordem de ligação. Então, aqui eu trouxe o diagrama para a molécula de hidrogênio. Dessa vez eu coloquei aqui os átomos,
tá? Porque é interessante também colocar quais são os átomos que eu estou envolvendo. Então, para formação da ligação do hidrogênio, eu vou interagir dois átomos de hidrogênio. Então, aqui estão os orbitais 1s, formação orbital sigma e orbital sigma antiligante. Então, eles têm dois elétrons cada. Ó, eles têm um elétron cada. E aí, quando eu formo a molécula, eu pego todos os elétrons e redistribuo na molécula. Eu não vou mais utilizar os elétrons como eles foram apresentados nos átomos separados. Agora, os elétrons não pertencem mais a um átomo isolado, eles pertencem à molécula. Então, se eu tenho no total dois elétrons provenientes, um elétron de um hidrogênio e outro elétron do outro, então eu tenho que começar a redistribuição do zero agora de um total de dois elétrons. Então, como que eu distribuo dois elétrons aqui? Eu tenho esses dois níveis de energia desenhados, o sigma e o sigma antiligante. Então, eu coloco o primeiro elétron aqui e o segundo eu coloco ao contrário, ocupando esse orbital sigma, porque o segundo elétron ele vai querer ocupar esse orbital porque ele tem menor energia, tá? Se é uma situação hipotética que não acontece, tá? Se eu quisesse manter esse elétron assim para cima, ele teria que vir parar aqui em cima, porque eu não posso colocar dois elétrons com spin igual no mesmo orbital, tá? Mas não é o caso. No caso aqui eu estou redistribuindo do zero, sempre assim, redistribuição do zero. E como que eu calculo a ordem de ligação então? Vai ser metade do número de elétrons em orbitais ligantes menos o de orbitais antiligantes. No orbital antiligante não tem nenhum e no ligante eu tenho 2. Então a ordem de ligação é igual a 1. Ou seja, existe uma ligação entre os átomos de hidrogênio na molécula de H2, que é o que Lewis propõe para a molécula de hidrogênio. E assim como eu falei na primeira aula sobre teoria do orbital molecular, que foi um avanço em relação ao que Bohr propôs e Lewis propôs, a teoria tem que englobar os resultados positivos e explicar resultados que não são esperados. Então, por exemplo, aqui nós temos a molécula de H2 com carga positiva. Para Lewis, como seria isso? Eu poderia imaginar como se fosse um próton sozinho, né, aproximando de um átomo de hidrogênio neutro. Isso não formaria ligação porque não tem um par de ligação ali, mas essa molécula existe, ela é observada. Ela não é tão estável quanto a molécula de H2, mas se a gente faz condições específicas, ela é possível de ser detectada. E como que eu faço o diagrama de orbital molecular dela? Eu faria então para a molécula neutra, H2, como eu representei aqui, com seus dois elétrons. E agora, como eu estou fazendo hidrogênio 2 com carga positiva, eu retiraria o número de elétrons até chegar na carga que eu desejo. No caso aqui, eu tenho que retirar um elétron. Então, retirei esse elétron. E a ordem de ligação ali agora fica sendo igual a meio, porque eu tenho um elétron em orbital ligante e nenhum nos antiligantes. Então é como se eu tivesse uma ligação química que tem um elétron para dois centros, tá? Então a teoria de orbital molecular prevê a formação de molécula tipo H2. Se a ordem de ligação não é zero, ou seja, zero ligações, a molécula pode existir. Só que vai ser uma ligação que pode ser formal, com um par de elétrons, ou uma ligação que compartilha um elétron só entre mais de um átomo, entre mais de um centro. Ok? Além disso, nós temos sempre como parâmetro falar quais são os orbitais ocupados e desocupados de maior e menor energia da molécula, que são os orbitais que a gente fala que são os orbitais de fronteira. Tá? Então, esse daqui, ó, que é o de menor energia e que está ocupado, é chamado de orbital HOMO. E esse aqui, que é o primeiro depois do HOMO em termos de energia, que está desocupado, é o LUMO. Esse nome vem do inglês, né? O HOMO seria Highest Occupied Molecular Orbital, enquanto o LUMO seria Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Então,
seriam os orbitais de o HOMO, o de maior energia que está ocupado, e o LUMO, o de menor energia que está desocupado. Só que sempre orbitais moleculares, a gente não conta os orbitais atômicos que a gente colocou no desenho, não. No caso da molécula de hidrogênio, o orbital HOMO, muitas vezes ele vem, vocês podem encontrar com a terminologia de SOMO, que ele vem do inglês, que é Single Occupied Molecular Orbital, ou seja, é um orbital molecular que está parcialmente ocupado. Ou seja, a molécula ali ela tem apenas um elétron naquele orbital de maior energia, e a molécula, inclusive, ela vai ser paramagnética, ou seja, ela tem propriedades magnéticas. Essa teoria da molecular ela tem que mostrar também algumas moléculas que não existem e elas, na hora que a gente faz o diagrama delas, elas têm que continuar não existindo. Como é o caso da associação de dois átomos de hélio. Se a gente tentar forçar a aproximação de dois átomos de hélio, eles não formam, eles não ficam, eles não formam uma situação que gera uma ligação entre eles. Porque se a gente começar a colocar os elétrons ali do átomo de hélio, são 4 provenientes de dois de cada átomo de hélio. Então aí, ao redistribuir 4 elétrons na molécula de hélio, a gente ocupa o orbital sigma e o sigma antiligante. Na hora de calcular a ordem de ligação, dá zero, porque são 2 no ligante, 2 no antiligante, zero. Metade de zero continua sendo zero. Então, não tem ligação entre os átomos de hélio. E aí o orbital na situação dessa molécula hipotética de hélio seria aquele ali. E o LUMO? Onde estaria o LUMO? Bem, o LUMO a gente tem que continuar. Lembra que eu falei na primeira aula que os orbitais, mesmo que desocupados, eles continuam existindo. E se eles existem, as combinações deles também existem. Só que elas podem ou não estar ocupadas, como é o caso do átomo de hélio. Elas não estão ocupadas, que é quando eu tento combinar, aproximar os orbitais 2s que estão vazios. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o orbital 1s. Vai formar um sigma e um sigma antiligante. Só que eles estão vazios porque não tem elétron para ocupar esses orbitais. Aí o orbital HOMO fica sendo o sigma antiligante, enquanto que o LUMO ficaria sendo o sigma já lá do proveniente da combinação entre os dois orbitais 2s. Aí vocês podem perguntar, e se a gente tirar ou dar elétrons para o átomo, para a molécula de hélio? Aí elas começam a existir. Elas não existem na nossa condição ambiente, porque aqui nós temos muitas coisas que podem doar, oxidar ou reduzir essas espécies assim que elas se formam. Mas, por exemplo, no espaço interestelar, que é quando tem um vácuo gigante ali, uma molécula demora às vezes até anos ou séculos para encontrar outra. Se você irradia, ela recebe uma radiação cósmica, dois átomos de hélio próximos recebem uma radiação cósmica ali que arranca um elétron dela, ela pode existir ali sim. Ou na própria aqui na Terra é detectada através de situações de alto vácuo, em que as moléculas ficam muito separadas entre si, é possível formar essas moléculas de hélio, tá? Então, por que elas existem? Se a gente for fazer ali o caso do átomo de hélio 2 com carga positiva, ou seja, eu combinei dois átomos de hélio e depois arranquei um elétron. Ou eu arranquei um elétron e combinei um átomo de hélio neutro com o átomo de hélio com carga positiva. Eu primeiro desenho o diagrama como seria da molécula neutra, e aí eu venho com a carga. É carga positiva, então eu retiro um elétron, que fica nessa situação. É um composto então que é paramagnético, porque tem um elétron emparelhado, e o spin dela vale meio.
Sempre que eu tenho um elétron desemparelhado, para cada elétron desemparelhado, eu aumento meio na propriedade magnética. Então, se eu tivesse uma situação com dois elétrons emparelhados, seria 2 vezes meio, que seria igual a 1. Mas no caso aqui é um elétron só, então o spin vale meio. E a ordem de ligação seria como? 2 elétrons no orbital ligante menos 1 no antiligante, dá 1. 1 vezes meio, meio. Então é como se existisse meia ligação entre os átomos de hélio, ok? Não é a mesma situação da molécula de hélio 2 com carga positiva, porque ela é uma situação de um elétron e dois centros. Aqui nós temos 3 elétrons, só que é como se eu tivesse uma ligação química formada com uma carga que está ali desestabilizando, que seria referente a essa carga em orbital antiligante. Só toda vez que eu populo orbitais antiligante, eu desestabilizo a ligação que está sendo formada pelo seu respectivo orbital ligante. Então, no caso aqui, eu estaria formando uma ligação sigma, mas tem um elétron que está desestabilizando ela. Ok? Então, ela não vai ser tão eficiente como se fosse uma ligação sigma propriamente dita, porque ela está desestabilizada. No caso da molécula de hélio 2 com carga 2+, eu arranquei 2 elétrons nessa situação. Aí o composto que ele é diamagnético agora, não tem nenhum elétron desemparelhado mais. E a ordem de ligação deles é 2 menos 0, que são o número de elétrons no orbital antiligante. Depois que eu arranquei, depois que eu terminei de fazer o diagrama, vale 2 vezes meio, vale ordem de ligação igual a 1. Então é uma ligação química propriamente dita entre os dois átomos de hélio. Essa sim é uma ligação sigma completa. Bem, mesma coisa pode acontecer se eu quiser fazer ânions. Até agora eu fiz exemplos de moléculas catiônicas, mas eu posso fazer exemplos com moléculas aniônicas também. Como, por exemplo, H2 com carga negativa. Então, eu faço igual à situação original, eu faço a molécula de hélio, de hidrogênio, neutra, e no caso aqui eu adiciono elétrons até chegar na carga que eu desejo. Que ficaria assim. Seria uma situação de uma molécula paramagnética, e a ordem de ligação aqui seria igual a meio. E aí, ela seria uma situação parecida com aquela primeira molécula catiônica do hélio, hélio 2 com carga positiva. Nós temos uma ligação da molécula de hidrogênio que está sendo desestabilizada pelo elétron no orbital antiligante. Se eu quiser fazer a mesma coisa agora para a molécula de hélio, acrescentar uma carga negativa nela, eu tenho que fazer o desenho do diagrama, mas como eu vou colocar um quinto elétron ali, não cabe no sigma e no sigma antiligante. Então eu tenho que descontinuar o diagrama de orbitais. E aí eu tenho que acrescentar o referente à combinação dos orbitais 2s, o sigma e o sigma antiligante. Então, quando eu acrescento esse elétron, esse quinto elétron, aí esse elétron vai ocupar o orbital sigma, referente à combinação dos orbitais 2s. E aí eu tenho o aparecimento nesse orbital, esse agora seria o orbital que eu chamaria de HOMO, ou SOMO, porque ele está parcialmente ocupado. E o sigma antiligante da combinação dos orbitais 2s seria o orbital LUMO. Tá? Então tem essa diferençazinha. O composto também é paramagnético, com spin igual a meio, porque tem um elétron desemparelhado. E a ordem de ligação nesse caso seria metade. Agora eu conto todos os elétrons e orbitais ligantes. Tá? No caso ali tem 2 no orbital ligante aqui embaixo, referente à combinação dos orbitais 1s. E tem esse aqui referente à combinação dos 2s. Então 3 elétrons ali. Menos 2 dos que estão no antiligante dessa situação aqui. Combinação dos orbitais 1s. Aqui 3 menos 2 vai dar 1. 1 vezes meio igual a meio. Então é como se existisse, no final das contas, uma ligação
Aqui seria uma ligação sigma formada pelos orbitais 2s, que é parecida com o hidrogênio lá atrás de carga positiva, H2+, né? São dois centros e um elétron apenas. E nesse caso, como a ligação sigma referente ao orbital, a combinação do orbital 1s, tem dois elétrons e o sigma de ligação também tem mais dois, é como se essa ligação, esses dois elétrons aqui, desestabilizasse totalmente a ligação que seria formada por esses dois elétrons aqui no orbital sigma ligante. Então essa ligação aqui, isso aqui não existe. Isso aqui é para dizer de que combinou, populou, mas não está entrando na conta das ligações. O que entra na ligação seria esses elétrons aqui, que não têm seus equivalentes em antiligante. Então seriam dois centros e um elétron compartilhando esse elétron e formando a ligação entre os átomos de hélio. E qual é a consequência desse cálculo da ordem de ligação, além de mostrar se a molécula vai existir ou não? O que acontece é que quanto maior é a ordem de ligação, mais fortemente estão ligados os átomos. Então, no primeiro quadradinho ali, no primeiro quadro, é possível perceber que a molécula de hidrogênio ela tem uma desligação igual a 1. E aí a distância entre os átomos é de 0,74 angstroms. Agora, se eu arranco um elétron e formo o íon H2+, a ordem de ligação diminui, vai para meio e a distância de ligação aumenta. Se a distância de ligação aumenta, quer dizer que os átomos não estão se atraindo muito, ou seja, a ligação ali é fraca, ou mais fraca nesse caso, se eu fizer uma comparação uma com a outra. Então, para romper a ligação da molécula de H2, eu preciso fornecer 103 quilocalorias por mol. Enquanto que, se eu quiser quebrar a ligação entre os átomos de hidrogênio no seu cátion, H2+, é só 61. Ou seja, isso mostra que eu preciso fornecer menos energia, por quê? Porque a ligação é mais fraca. Tá? Então, sempre assim, ordem de ligação menor, ligação mais fraca, gasta menos energia para quebrá-la e a distância entre os átomos é maior, que eles não se atraem tão fortemente. Para o átomo de hélio, então temos ali o hélio 2, que a ligação é igual a zero, ou seja, não tem como calcular a distância interatômica nem energia de ligação, porque essa molécula não se forma. Mas comparando a molécula de H2, de hélio 2 e hélio 2,2+, é possível perceber que o hélio 2 com carga positiva, duas cargas positivas, ele tem uma ordem de ligação maior, ordem de ligação igual a 1, a distância interatômica é menor e é necessário fornecer mais energia. Isso vai ser muito útil quando a gente estiver trabalhando com espécies um pouco mais elaboradas, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre essas ligações em moléculas diatômicas, agora envolvendo orbitais p, tá bom? Então, até lá.